Massex Nenex. Revolta Tapa Assoviado mandou R$5. Rica Games, o que aconteceu com você que o cara te empurrou? O que aconteceu com você? Não, o que aconteceu comigo não, bicho. Eu recomendo um filme de O que 1980. aconteceu com... O que aconteceu... Quando os alienígenas te viram e falaram que ser perfeito, se for É um filme de zumbi, meu irmão. É o Dia dos Mortos, 1985. O que aconteceu comigo não, meu irmão. O que ia acontecer com ele, né? É Dia dos Mortos, 1985. Então controle, seu controle da televisão. Controle de sua televisão, você aperta aqui no microfonezinho, Dia dos Mortos, 1985. Mas, Dia dos Mortos. A vida é curta. Seu pai agora não está mais em casa. É uma vida complicada, hein? Porque você não tem alguém que esteja ao seu lado apoiando. É complicado, não é, Rica Games? O que você acha? Pior que é mesmo, cara. Dá saudade, né, bicho? Se arrepende de fazer as merdas, entendeu, cara? Me arrependi mesmo, sério mesmo, me arrependi. Sentindo falta do meu pai. Sentindo falta do meu pai e da minha cachorrinha. Lá meu pai tá bem agora, tá fazendo tratamento, rapaz, tá fazendo tratamento de diarreia, tava tendo diarreia aí, ele tá fazendo tratamentos em massa agora. Aí minha cachorrinha tá com minha mão, cara, entendeu, cara? E ela fica fugindo agora, inventou de ficar fugindo. Riquinha mandou R$5. Salve, Ricardo, fica na paz. Que Deus te abençoe. Beleza, cara, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, tá bom? Cardinal Imaginario mandou R$5. Boa noite, Magnata Games. Beleza. Um abraço pro pessoal que joga vôlei. Vôlei, beleza, pessoal que joga vôlei aí, beleza? Tudo bem com vocês?
Passo mandou 5 reais. Ricardo Gomes, o que aconteceu com você naquele vídeo? Vi te empurrando no vídeo, o que aconteceu com você? Não, meu querido, o que aconteceu comigo não, meu querido. O que aconteceu com ele, né, bicho? Aí vocês não perguntam, né? Entendeu? Mas Deus dá livramento pra todo mundo. Deus dá livramento pra ele, Deus dá livramento pra mim. Entendeu, cara? O cara me empurrou, na hora que eu fui pegar uma cadeira de madeira de 20 quilos, na hora que eu fui sentar no vidro do carro dele, aí tinha uma mulher lá dentro. De repente ele chama ela pra sair, rapaz, entendeu? De repente ele chama ela pra sair, entendeu? Ela não tem nada a ver, encostou ali. Vamos comprar, mandou 5 reais. Rica, a gente tem que cobrar o Bento Carneiro que fica indo aí te encher o saco e agora te agredir. Aí juntou um monte de gente lá, viu empurrar no carro dele, que ele mandando ele sair, que ia lixar ele, ó, ele vazou fora. Aí os caras foram tudo atrás dele de moto. Sumiu. Deve ter passado por ali, birinho. Beleza? Garota de programativa. Beleza? O que aconteceu com você? Você apanhou? Não apanhei não. De ontem foi muito bom. Não esqueça de me pagar os 300 reais, tá? Não apanhei não, só tomou um empurrão só. Um empurrão desprevenido. Só tomou um empurrão desprevenido. Beleza, né? Tá tudo bem comigo. Beleza, mano. Cara, eu desejo tudo de bom, que Deus te abençoe. Se afasta de algumas coisas. Seja sincero, cara. Fazendo isso vai acabar com a tua vida. Olha o que vem acontecendo até agora. É complicado, meu caro amigo. Eu já passei por isso. Que Deus te ilumine. Tá bom, muito obrigado, cara. Tá bom? Muito obrigado. Beleza, cara, muito obrigado. Zezinho mandou 5 reais. Ele disse que não falaria mais sobre você, mas continua falando. O que você acha disso? Você acha que ele é um duas caras? Quem? Eu não vou falar mais desses caras mais não, que Deus me livre. Botei tudo sem interesse. Oi, Ricardo, tudo bem? Beleza. É a Mônica travesti aqui de Vila Velha. Ah, Verdade. é mesmo, eu vou ir. Eu tô com saudade desse teu cuzão aí. Eu vou ir pra você dar uma lambeada. De novo, aí eu sou bichinha. Eu vou ir pra você dar uma lambeada. Engraçado de novo, Ricardinho. Eu vou no banheiro de propósito também pra você dar uma lambeada. Azimon mandou 5 reais. Responde minhas mensagens no SMS e conta a história do padre e da joia rara. Rapaz, eu não quero saber o que minha mãe fazia não, rapaz. Pescador mandou 5 reais. Esse é relacionado com o padre, eu tô nem O que aí. aconteceu com você, Rica? O que aconteceu com você, Rica? O que aconteceu com Ah, você, o que aconteceu comigo, não. O que aconteceu com ele, rapaz? O que aconteceu com você, Rica? O que aconteceu comigo, não. O que aconteceu com ele, né? Salve, magnata. Queria dar um recado aí que os guri aqui de SC e região aqui tá tudo fechado contigo.
precisar subir aí pra Vila Velha aí, sabe que os guritão aqui, né? Cheguemos aí firme e forte, demos um jeito nesse maluco aí, esse pau no cu aí. Beleza? Tá achando do que, rapaz? Tá mexendo com o magnata, filho da puta. Tá jogando pros Beleza. caras, pá. Obrigado. Liga aí, fica na tua, seu filho da puta. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigadex. Magnata Gomes mandou 5 reais. Por que que eu te empurrou, Rica? O que você fez? Eu sinceramente não sei, meu irmão. Mas vou deixar pra lá, pra Deus livre. Deus deu livramento pra ele, Deus deu livramento pra mim, entendeu, cara? Eu vou dormir com minha consciência tranquila daqui a pouco. Hernani Carreira mandou 5 reais. Aqui e Ataíde falaram que em Eribiri você apanhou por na rua. Eu apanhei lá, você levou um empurrão, entendeu, cara? Um empurrão. Só levei um empurrãozinho, cara, de nada, assim. Caiu no chão, ele voltou rapidinho pro carro dele pra vazar fora. Aí eu fui pegar a cadeira de madeira e aí jogar em cima do vidro do carro dele. Aí tinha uma mulher ali, pá. Às vezes a mulher ali, pra sentada, a gente não tem nada a ver, vai que machuca ela. Beleza, meu querido? Mas Deus dá livramento pra todo mundo. E eu vou dormir tranquilo, bicho. Vou dormir tranquilo, que minha consciência é tranquila. Bento Carneiro mandou 5 reais. Para de história, rapaz. O Vitor gravou tudo. Você tomou um empurrão, caiu de bundinha e ficou fazendo cara de coitado. Se não fosse o seu mendigo aviãozinho de estimação defendendo, você teria tomado uma coça. Vira um homem e assume que passou vergonha. Será mesmo, cara? Cadê meu cinto? Rapaz, vamos deixar esse negócio pra lá mesmo. Não quero falar desse negócio mais não. Beleza, cara? Se ele fez isso, o problema é dele, rapaz. Boa noite, Ricardo. Beleza? Aqui José, tudo bem? Tudo bem? Saudade de você, da sua mãe. Muito obrigado. Beleza? Saudades. Da noite perfumada. Ia Padre, Filho, Espírito Santo. mesmo. Oh, glória. Massa Mano mandou 5 reais. É aí, Rica, ainda tá indo muito no fatal. Sai como moreninha massa ontem, bicho. Eu As lives são massa rapa. não sei com a moreninha massa, não, né? Joia Rara mandou 5 reais. Joia Rara deu pro padre, 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 Minha mãe não foi que cheiro, não. deu pro padre, joia rara deu pro padre, joia rara deu pro padre, joia rara deu pro padre, Minha mãe não foi que cheiro, joia não. rara. Só viado. Grimes. É. Pedófilo. Ó. Ih, rapaz. Ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, Começou a postura. ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, ó cortado, ponto de exclamação invertido, ó cortado, ponto de interrogação invertido, turno, ponto de exclamação invertido, turno, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Games. Não, tem isso não, cara. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura mandou 5 reais. Só viado.
Games. É. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exit ponto de exclamação E a Tatá travando a live. interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. Nós é isso não, Ligadura, rapaz. ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido Tá travando. ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exit ponto de exclamação invertido exit ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exit ponto de exclamação invertido exit ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exit ponto de exclamação invertido exit ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exit ponto de exclamação invertido exit ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exit ponto de exclamação invertido exit ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exit ponto de exclamação invertido exit ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido Nossa só senhora. Games. É.
pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o acortado, ponto de exclamação invertido, o acortado, ponto de interrogação invertido, turno, ponto de exclamação invertido, turno, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o acortado, ponto de exclamação invertido, o acortado, ponto de interrogação invertido, turno, ponto de exclamação invertido, turno, Caralho, bicho, pode mandar esse negócio, ponto de rapaz. exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o acortado, ponto de exclamação invertido, o acortado, ponto de interrogação invertido, turno, ponto de exclamação invertido, turno, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, Caralho. ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o acortado, ponto de exclamação invertido, o acortado, ponto de interrogação invertido, turno, ponto de exclamação invertido, turno, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o acortado, ponto de exclamação invertido, o acortado, ponto de interrogação invertido, turno, ponto de exclamação invertido, turno, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a Caralho, mano, porra. meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o acortado, ponto de exclamação invertido, o acortado, ponto de interrogação invertido, turno, ponto de exclamação invertido, turno, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Demacou firmeza mandou R$5.
Cara, aqui é uma das tuas enquetes aí, ó. Tamo todo fechamento contigo. Essa mulher aí do Bento Carneiro, se tu tem coragem, vem aqui com tudo mais. Nós tem a massa falsa, filho de uma puta, que é desgraçada. Aqui as enquetes do Rica, você não tem coragem de mexer com a gente, né? Você filho de uma puta desgraçada. E vai herança, filho da puta. Ih, Desgraçado. rapaz. Vou te matar, menino. Puta que pariu, agora é mulher agora, bicho. Não é possível agora é mulher agora e vai ficar com raiva de mim, vai vir que quer me Só pegar. viado. Gaimes. Ai, meu Deus do céu. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado, ponto de exclamação invertido. Ó cortado, ponto de interrogação invertido. Turno, ponto de exclamação invertido. Turno, ponto de interrogação invertido. Exete, ponto de exclamação invertido. Exete, ponto de interrogação invertido. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido, aí ligadura mandou R$5. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado, ponto de exclamação invertido. Ó cortado, ponto de interrogação invertido. Turno, ponto de exclamação invertido. Turno, ponto de interrogação invertido. Exete, ponto de exclamação invertido. Exete, ponto de interrogação invertido. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado, ponto de exclamação invertido. Ó cortado, ponto de interrogação invertido. Turno, ponto de exclamação invertido. Turno, ponto de Caralho, interrogação meu irmão, invertido. pode mandar isso, cara, pelo amor de Deus. Ponto de interrogação invertido. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado, ponto de exclamação Caralho! ponto de interrogação invertido. Ponto de exclamação invertido. Ponto de interrogação invertido. Exete, ponto de exclamação invertido. Exete, ponto de interrogação invertido. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado, ponto de exclamação invertido. Ó cortado, ponto de interrogação invertido. Turno, ponto de exclamação invertido. Turno, ponto de interrogação invertido. Exete, ponto de exclamação invertido. Exete, ponto de interrogação invertido. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado, ponto de exclamação invertido. Ó cortado, ponto de interrogação invertido. Turno, ponto de exclamação invertido. Turno, ponto de interrogação invertido. Exete, ponto de exclamação invertido. Exete, ponto de interrogação invertido. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado.
Games. Pedófilo. Rapaz, meu irmão, eu quero contar um negócio que aconteceu comigo, um cara aqui, um cabra. 3 quartos, ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido. Olha essa porra, esse negócio de ponto de interrogação invertido. Invertido, acortado, ponto de interrogação invertido, tom, ponto de exclamação invertido, tom, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido. Rapaz, foi um cara aqui, meu irmão. Invertido, dividido, ponto de interrogação invertido. Os caras pararam aqui, bicho, na invasão ali, meu rapaz. Meu irmão tomou uma caíra, bicho. A ligadura, ponto de interrogação invertido. Invertido 3 quartos, ponto de interrogação invertido. Eu falei, rapaz, fui até aqui, você vai falar de mim? Não, dessa porcaria, esse negócio de ponto de interrogação aí, que não dá pra ficar falando, não. Ponto de interrogação invertido, tom, E o cara ali, meu irmão, foi buscar ali. interrogação invertido, exete, ponto de exclamação. Eu acho que eu devia ter falado pra ele lá de mim, né, bicho? Terminei de pegar com ele, bicho. Invertido, invertido de ponto de exclamação invertido. Caralho! Rapaz, o cara deu uns 10 tiros. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura. Eu falei, pô, bicho, será que alguém falou de mim, rapaz? Esse cara aí, ele não, o cara, meu amigo lá falou, meu amigo falou, ó, Ricardo, não vem mais aqui. Não vem mais, nunca mais a gente vem. Você manda outra pessoa vir pegar pra você que eu não venho aqui mais não. Ponto de interrogação invertido. Rapaz, passando um cagaço. Exclamação invertido, a ligadura, ponto de Porra, do que você considera que o cara falou de mim? Alguém falou de mim pra esse cara aí, meu irmão? ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3 quartos, ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, acortado, ponto de exclamação invertido, acortado, ponto de interrogação invertido, tom, ponto de exclamação invertido, tom, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3 Rapaz, eu tô tendo muito livrado. vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, acortado, ponto de exclamação invertido, acortado, ponto de interrogação invertido, tom, ponto de exclamação invertido, tom, ponto de interrogação invertido, exete, ponto de exclamação invertido, exete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3 quartos. Rapaz, eu falei assim, rapaz, será que alguém falou de mim pra esse cara? Não, o cara tá pistola, meu irmão. O cara tirou assim, vai. Invertido, tom, ponto de Rapaz, a gente trocou, meu irmão. Eu não sabe nem se eu morri, se meu colega morreu. Entendeu? Não sabe, nem sabe se eu morri, tá rolando espírito meu. Vai. Enfim, rapaz, meu pai falou assim, rapaz, você nunca mais vem aqui, meu irmão. Rapaz, a gente não vem aqui mais não. Você manda pra pessoa vir buscar aqui, não vem mais com você aqui. Rapaz, Deus, Jesus tá me dando muito livramento, meu irmão. Graças a Deus. A gente foi buscar de 100, a gente foi buscar de 100, cara, de 100, hein? De 100, mas isso fosse uma de 10. Ponto de exclamação invertido, zete, ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo.
Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura, ponto de interrogação invertido. 1/2 ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Acortado ponto de exclamação invertido. Acortado ponto de interrogação invertido. Turno ponto de exclamação invertido. Turno ponto de Quando não é bicho, as viaturas passam ali, meu irmão. Se pegar, você dá uma batida, já era. Se pegar só com uma asinha só, aí que não dá grama. Mas se pegar com mais, amor, passando cada cagaço ali, meu irmão. Eu falei, rapaz, se fudeu. Será que falaram pro cara lá, as paradas? Será que já falaram de mim, meu irmão? Porra, eu acabei tomando um empurrão ali, meu irmão, do cara. Aí, rapaz, ele vai lá pegar, parar o álbum e pá. Vai. Rapaz, Jesus tá me dando muito livramento, cara. Pescador mandou R$10,10. Seu viado, o que aconteceu com você? Porco não bateu um asterisco. Seu viado. Rapaz, não quer falar desse negócio não, meu filho. Entendeu? Jesus Cristo deu livramento pra ele. Jesus Cristo me deu livramento. Jesus Cristo me deu livramento lá também. Rapaz, eu não sabia se eu tava... Eu vou gozar no cu, safado. Eu não sabia se eu tinha morrido, se eu tava no espírito andando. Rapaz, não é brincadeira não, hein? Rapaz, Jesus tá dando. Aí meu colega falou assim, meu irmão, não vou aqui nunca mais, nunca mais eu venho aqui. Nunca mais eu venho aqui. Rica, se tu quebrar a janela do carro do Bento, como você afirmou na live de manhã, ele vai juntar os moradores do teu bairro pra te quebrar no pau. Tu arregou de uma luta no soco, paulada, facada ou na bala contra o Bento, seu covarde. O recado está dado. Não, meu irmão, eu deixei, cara, sabe por quê? Minha consciência tá tranquila. Louro José mandou R$10. Saquinho Botoso. Beleza, cara, eu rapaz, sério, eu não tenho nenhuma raiva dele, não tem. Entendeu, cara? Não tenho nenhuma raiva dele, rapaz, se ele fez isso. Entendeu, cara? Se ele fez isso, ele se decidiu fazer isso. Entendeu? Só viado. Ainda bem que foi um empurrão, meu irmão. Pensou se o cara me desse uma punhalada. Aí não tem mais volta, não. Invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido. Aí, rapaz, o cara me empurra ali, eles passam um cagaço ali ainda ali. Exclamação invertido acortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido a ligadura ponto de exclamação invertido a ligadura. Não, sério mesmo, agora. Estava em pé lá, ele tava em pé lá e tinha um outro lá agachado assim, com uma sacola cheia de... Pedófilo. Aí meu amigo chegando no mar, viu uma de 100 aí pra nós ver. Aí o cara do mar pega e vai. Aí ligadura ponto de exclamação Eu falei, rapaz, será que alguém falou pra esse cara aí de mim? ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido acortado ponto de exclamação invertido acortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido a ligadura ponto de exclamação invertido a ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Gains. Pedófilo. Aí ligadura ponto de exclamação invertido a ligadura ponto de interrogação invertido ponto de exclamação Ontem, rapaz, Jesus que tá me dando um monte de livramento, meu irmão. ponto de Puta que exclamação pariu. invertido acortado ponto
ponto de interrogação. O cara, meu colega falou assim, Ricardo, nunca mais eu vou lá, meu, nunca mais eu vou lá. Invertido Z ponto de interrogação. Os caras conheciam a gente aí, né? Conhecia a gente ainda, hein? Invertido A ligadura. A gente chegava lá, tá com nota aqui, ó, tá com nota. Invertido dividido ponto de Ele tá com nota, né? Aí, 100 reais, meu irmão, fez, imagina se fosse com 10 reais. Ligadura ponto de Ele, exclamação. caralho, bicho, vai. Invertido 3 Porra! ponto de interrogação invertido Eu vezes falei, ponto. caralho, meu irmão, meu amigo, assim, tem Invertido A. Ricardo nunca mais a gente vem aqui. Você manda pra pessoa rica, mas a gente não vai mais aqui. Ponto de interrogação invertido. Foi ontem. Ponto de exclamação. Foi ontem que terminei de tomar um empurrão lá do cara lá, Ligadura ponto de exclamação invertido A. uns 40 mil depois apareceu lá meu colega lá falando, lá, Exclamação invertido dividido. olá, nada, os caras de 100 pra nós. É pedófilo. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido. Rapaz, eu nem sei se eu tinha morrido do que tava só o espírito meu andando. Exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido Z ponto de Rapaz, é brincadeira, dos goiazinhos tudo também, irmão. ligadura Com lábia lá de fuzil. de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Chega a rua, brilha. Exclamação Aí meu colega caindo no chão uma vez. ponto de exclamação Terminando de sair de lado, irmão. Só vi a asinha toda encostou. exclamação vezes ponto de interrogação E meu colega de caindo deitando no chão. invertido E meu colega deitando no chão, de sério mesmo. de interrogação invertido Z ponto de exclamação invertido Z ponto de interrogação invertido Caralho, meu irmão. de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido ponto de interrogação invertido só viado. Games é pedófilo. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Não, mas os caras são gente boa, meu, são gente boa. Você vacilar com eles, meu, você vacilar. Ponto de Mas o cara lá me instruiu, não sei por que me instruiu. exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido Z Não, sério mesmo, bicho, os fuzil, ponto de interrogação a rua escura, bicho, de exclamação invertido ligadura ponto a rua chegar a brilhar. Não sei, a minha rua brilhava assim, a rua. dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games é pedófilo. Aí Pode mandar esse negócio de caralho. A ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de Terminei de tomar empurrão, bicho, do cara. Eu tive um livramento ali, exclamação invertido E ele também teve. interrogação invertido Aí uns 40 mil depois falou meu colega lá, bicho. ponto de interrogação invertido Ih, rapaz. ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games é pedófilo. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido 1/2 ponto de exclamação invertido Caralho, meu irmão, que tortura esse negócio. vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido Z ponto de exclamação invertido Z ponto de interrogação invertido A ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games é pedófilo.
O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido A ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido A ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido A ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido A ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido A ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. Ô, Ricardo, queria dizer que eu tô com saudade de ouvir você cantar, meu mano, velho. Eu escuto as músicas no meu carro todo dia, mano. Beleza, O PlayStation é a mamãe. Xbox é pra macho. Não, vou fazer, Pega esse merda, esse Vitor aí. Não, agora eu esse Bento Carneiro. Ele é do PlayStation, nós tem que matar ele do PlayStation, que o Xbox é Deus, rapaz. Agora eu vou fazer uns fake assim, ó. Só. Pedófilo. Ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido A ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. Pedófilo. O. Aí ligadura ponto de exclamação invertido A ligadura mandou R$5. Só viado. Games. Pedófilo.
A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o cortado, ponto de exclamação invertido, o cortado, ponto de interrogação invertido, ponto de exclamação invertido, ponto de Rapaz, que nojeira! ponto de exclamação invertido, z ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o cortado, ponto de exclamação invertido, o cortado, ponto de interrogação invertido, ponto de exclamação invertido, ponto de interrogação invertido, z ponto de exclamação invertido, z ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o cortado, ponto de exclamação invertido, o cortado, ponto de interrogação invertido, ponto de exclamação invertido, ponto de interrogação invertido, z ponto de exclamação invertido, z ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o cortado, ponto de exclamação invertido, o cortado, ponto de interrogação invertido, ponto de exclamação invertido, ponto de interrogação invertido, z ponto de exclamação invertido, z ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o cortado, ponto de exclamação invertido, o cortado, ponto de interrogação invertido, ponto de exclamação invertido, ponto de interrogação invertido, z ponto de exclamação invertido, z ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o cortado, ponto de exclamação invertido, o cortado, ponto de interrogação invertido, ponto de exclamação invertido, ponto de interrogação invertido, z ponto de exclamação invertido, z ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. A ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, meio ponto de exclamação invertido, 3/4 ponto de interrogação invertido, vezes ponto de exclamação invertido, vezes ponto de interrogação invertido, o cortado, ponto de exclamação invertido, o cortado, ponto de interrogação invertido, ponto de exclamação invertido, ponto de interrogação invertido, z ponto de exclamação invertido, z ponto de interrogação invertido, a ligadura, ponto de exclamação invertido, a ligadura, ponto de interrogação invertido, dividido, ponto de exclamação invertido, dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo.
Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. 1 meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido. O acortado ponto de exclamação invertido. O acortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Carnes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. 1 meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido. O acortado ponto de exclamação invertido. O acortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Carnes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. 1 meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido. O acortado ponto de exclamação invertido. O acortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Carnes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. 1 meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido. O acortado ponto de exclamação invertido. O acortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Carnes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. 1 meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido. O acortado ponto de exclamação invertido. O acortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Carnes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. 1 meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido. O acortado ponto de exclamação invertido. O acortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Carnes. Rica terrorista de Vila Velha mandou R$10. Rica fica esperta, rapaz, do Os moradores não aguentam mais se querendo dar facada no Bento ou tacar cadeira nele no meio da rua. Qualquer hora vão passar rajando de bala sua varanda. Esses tiros aí foi um recado. Rica jumento asterisco 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 mandou R$10. Sua anta do caralho. Aí é que... Alerta e coloca tempo máximo do donate, caralho. Foi, sou.
até esqueci que eu falei, cara, até esqueci. Aí tava lá. Jorda mandou R$10. Aí que tava lá. Aprenda a pular esses áudios com mensagens repetitivas ou muta eles, porra. Aí meu colega tava lá, rapaz. Aí, rapaz, eu falei assim, meu irmão, rapaz, será que eu morri, meu irmão? Só tá no espírito aqui. Será que alguém falou de mim lá, rapaz? Aí só aumentar para de mandar donation, diminui e fica spam, fica mandando spam. Namorado do Bento mandou R$10. Te cuida, seu velho imundo nojento broxa, meu namorado Bento vai aí te amassar. Sai aí na calçada da tua varanda. Para que esse negócio de ameaça, um pedaço de pau. Se quebrar o carro dele, vamos te cobrar. Rapaz, o cara teve livramento, meu irmão, entendeu? O cara chegou me empurrando. Tava conversando com o meu colega ali, rapaz, que mora no morro ali. Mora no morro ali, meu irmão, e faz tráfico. Aí já chegou chegando assim, deu um socão na cara do meu colega, me empurrando. Aí eu fui pegar a cadeira assim pra sentar no vidro do carro dele, bicho, onde ele tava lá, tinha uma mulher lá, sentada lá. Falei, rapaz, de repente aquela mulher lá não tem nada. De repente aquela mulher lá não tem nada a ver, cara, entendeu? De repente ele saiu pra dar as voltas com ela, entendeu? Não tem nada a ver, aí eu deixei pra lá. Aí juntou um monte de cara lá, bicho, mandando ele sair, sai! E veio lixar ele mesmo, vazou fora de carro, foram uns 3 caras de moto atrás dele. E sumiu. Eu tô passando por Aribiri aqui ou por Jaburu. Rapaz, se ele tivesse feito isso, bicho, comigo, na hora que tava os caras ali, rapaz, do morro, meu rapaz, e teve livramento. Presta atenção, Ricardo mandou R$20. Se você não começar a pular os donates, seu IP vai acabar. Ninguém gosta de ficar numa live assim, meu irmão.
Eu mesmo vou sair se continuar. Se você não sabe, pede para o seu mano Oilstreamer te ajudar. Rapaz, pode me ameaçar, rapaz. Isso não dá futuro não, meu querido. Viu, que isso não dá futuro não, rapaz. Para com isso, rapaz. Muita vida pela frente, rapaz, vocês têm ainda. Se tivesse me empurrado bicho, na hora que os caras do meu estavam ali, rapaz. Mas Jesus Cristo é muito bom, porque Jesus Cristo dá livramento pra todo mundo. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura mandou R$5. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Tom ponto de exclamação invertido. Tom ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Gaimes. É. Pedófilo. Ó.
Aí ligadura, ponto de exclamação invertido. Aí ligadura. Ó, bicho, pode mandar esse negócio, caralho. Exclamação invertido 3/4, ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado, ponto de exclamação invertido O cortado, ponto de interrogação invertido turno, ponto de exclamação invertido turno, ponto de interrogação invertido exete, ponto de exclamação invertido exete, ponto de interrogação invertido A ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido dividido, ponto de exclamação invertido dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido meio, ponto de exclamação invertido 3/4, ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado, ponto de exclamação invertido O cortado, ponto de interrogação invertido turno, ponto de exclamação invertido turno, ponto de interrogação invertido exete, ponto de exclamação invertido exete, ponto de interrogação invertido A ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido dividido, ponto de exclamação invertido dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido meio, ponto de exclamação invertido 3/4, ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido cortado, ponto de exclamação invertido O cortado, ponto de interrogação invertido turno, ponto de exclamação invertido turno, ponto de interrogação invertido exete, ponto de exclamação invertido exete, ponto de interrogação invertido A ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido dividido, ponto de exclamação invertido dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido meio, ponto de exclamação invertido 3/4, ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado, ponto de exclamação invertido O cortado, ponto de interrogação invertido turno, ponto de exclamação invertido turno, ponto de interrogação invertido exete, ponto de exclamação invertido exete, ponto de interrogação invertido A ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido dividido, ponto de exclamação invertido dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido meio, ponto de exclamação invertido 3/4, ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado, ponto de exclamação invertido O cortado, ponto de interrogação invertido turno, ponto de exclamação invertido turno, ponto de interrogação invertido exete, ponto de exclamação invertido exete, ponto de interrogação invertido A ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido dividido, ponto de exclamação invertido dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Caralho. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido meio, ponto de exclamação invertido 3/4, ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado, ponto de exclamação invertido O cortado, ponto de interrogação invertido turno, ponto de exclamação invertido turno, ponto de interrogação invertido exete, ponto de exclamação invertido exete, ponto de interrogação invertido A ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido dividido, ponto de exclamação invertido dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo. Aí ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido meio, ponto de exclamação invertido 3/4, ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado, ponto de exclamação invertido O cortado, ponto de interrogação invertido turno, ponto de exclamação invertido turno, ponto de interrogação invertido exete, ponto de exclamação invertido exete, ponto de interrogação invertido A ligadura, ponto de exclamação invertido A ligadura, ponto de interrogação invertido dividido, ponto de exclamação invertido dividido, ponto de interrogação invertido, só viado. Games. Pedófilo.
Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido o acortado ponto de exclamação invertido o acortado ponto de interrogação invertido tom ponto de exclamação invertido tom ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado games é pedófilo ó aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido o acortado ponto de exclamação invertido o acortado ponto de interrogação invertido tom ponto de exclamação invertido tom ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado gai Tava me chamando ali aquela vagabunda. Ela vai lá em Jabura, na rua Emiliana Júlia. Ela é filha de Dona Hilda. O nome dela é Cleusa. Invadiu minha casa. Invadiu. Queria chamar a polícia e me prender. E o trabalhador aqui fazendo live. E o trabalhador. Passa aí, que aqui não era nosso, tá?
Ricardito Tequito mandou R$ 10. Ricardo, agora que não tem ninguém em casa para você colocar a culpa, vai ser homem e assumir as responsabilidades das coisas que faz ou vai continuar sendo esse adolescente de 50 anos? Toma vergonha na cara, hein, maluco. Tá pior de puta. Nicolas mandou R$ 10. Rica, qual foi o diagnóstico que você recebeu da psiquiatria? Você toma remédios para controlar seus sintomas?
bom pra mandar esses negócios em spam. Na varanda, pessoal doidão. Fica em pé aqui no escuro. Lá das 8 horas, 10 horas da noite, bicho, quando passa a mulher, bicho, bota aquela diabona pra fora, assim, elas passam tudo em cara, bicho. Você já tá vendo o olho delas, assim, brilhando lá. Só viado. Grimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Turno ponto de exclamação invertido. Turno ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Grimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura mandou R$5. Só viado. Grimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Turno ponto de exclamação invertido. Turno ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Grimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Turno ponto de exclamação invertido. Turno ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Grimes. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido. Meio ponto de exclamação invertido. 3/4 ponto de interrogação invertido. Vezes ponto de exclamação invertido. Vezes ponto de interrogação invertido. Ó cortado ponto de exclamação invertido. Ó cortado ponto de interrogação invertido. Turno ponto de exclamação invertido. Turno ponto de interrogação invertido. Exete ponto de exclamação invertido. Exete ponto de interrogação invertido. Aí ligadura ponto de exclamação invertido. Aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido. Só viado. Grimes. É. Pedófilo. Ó.
Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó.
Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado. Games. É. Pedófilo. Ó. Aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido 1 meio ponto de exclamação invertido 3/4 ponto de interrogação invertido vezes ponto de exclamação invertido vezes ponto de interrogação invertido O cortado ponto de exclamação invertido O cortado ponto de interrogação invertido turno ponto de exclamação invertido turno ponto de interrogação invertido exete ponto de exclamação invertido exete ponto de interrogação invertido aí ligadura ponto de exclamação invertido aí ligadura ponto de interrogação invertido dividido ponto de exclamação invertido dividido ponto de interrogação invertido só viado.